meus nobres amigos do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse videozinho eu vou comentar com vocês a decisão estúpida, esdrúxula, vergonhosa da Disney em relação à censura de algumas histórias que estão naquele grande compilado da saga do Tio Patinhas de Dom Rosa, um dos maiores clássicos Disney de todos os tempos, que inclusive tem resenha aqui no canal. A publicação saiu encadernada pela editora Abril Jovem, tinha sido anunciado pela editora Panini numa versão ônibus, mas antes de eu falar especificamente, sobre essa decisão da Disney em relação à saga do Tio Patinhas, eu quero falar também de outras decisões que têm afetado aí obras literárias clássicas. Nós temos visto a censura avançar nos mais diversos campos da cultura e isso, obviamente, é algo que a gente tem que combater. Antigamente, a gente tinha aqueles ultraconservadores que queriam queimar livros, censurar, boicotar obras, sob a justificativa da moralidade, da proteção à família, blá blá blá, mimimi. E agora a gente tem o outro extremo, representado pelos mega ultra progressistas, que sob a justificativa da hipersensibilidade, de que as pessoas podem acionar um gatilho, ficar ofendidas, quer fazer justamente a mesma coisa, mas através da revisão. A gente não vai alterar a obra, são pequenos trechos que a gente simplesmente vai alterar ou simplesmente, no caso, não publicar mais determinada história, porque eventualmente alguém pode se sentir ofendido. É para acabar. O que prova mais uma vez, como eu já disse em outros vídeos, que a teoria da ferradura, onde os extremos estão mais próximos do que do centro, é uma verdade. É basicamente o outro lado da mesma moeda. O fim é o mesmo de ambos os extremos, apenas a justificativa é que acaba mudando, mas no final das contas é a mesma merda. Então eu vou começar lendo aqui uma reportagem que saiu recentemente e foi replicada pelo UOL, que é a polêmica decisão de reescrever trechos de livros do autor da fantástica Fábrica de Chocolates. Promovida pela Puffin Books, do grupo Penguin Random House, e pela Roald Dahl Story Company, que administra o legado do autor, revisão da obra de Roald Dahl dividiu britânicos. A editora britânica que edita os livros do autor infantil, que viveu entre 1916 a 1990, decidiu remover conteúdo que considera ofensivo dos livros do escritor que estão sendo relançados agora. Nas novas edições dos livros, inclusive no clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate, as referências a gênero, aparência e peso dos personagens foram apagadas ou modificadas. Para vocês terem uma ideia, não se pode mais utilizar a palavra feio. Eles querem apagar do vocabulário a palavra feio, a palavra gorda, como se não existissem pessoas feias, ainda que tenha, obviamente, o seu caráter subjetivo, e também que não existem mais pessoas gordas, porque senão é gordofobia. Puta que eu pariu! Felizmente, há mentes lúcidas que se opõem a esse tipo de alteração, como o próprio primeiro-ministro britânico. Ele até comenta aqui, que obras de ficção devem ser preservadas e não retocadas. No Brasil, galera, algo semelhante também ocorreu com os livros infantis do autor Monteiro Lobato, criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Diversos termos considerados racistas foram retirados de seus livros em uma revisão conduzida pela bisneta do autor. O que, inclusive, galera, se assemelha a esse caso aí da Fantástica Fábrica de Chocolate, pois o próprio licenciante, quem detém os direitos da publicação, que no caso ali são os herdeiros do autor, eles também estão nessa pataquada toda. Eles também querem fazer alterações, mas são simples alterações que não vão comprometer o conteúdo da obra. Meus amigos, é sério isso. E eu vejo artistas, isso que é o mais bizarro, defendendo também essas alterações. Mas vamos continuar aqui com o texto. O escritor Salman Rushdie também criticou a mudança. Roald Dahl não era um anjo, mas isso é uma censura absurda.
A Puffin Books e os responsáveis pelo legado de Dawn deveriam se envergonhar. Tem mais coisas aqui. O autor Philip Pullman disse à BBC que seria melhor deixar de publicar os livros, tá, do que reescrevê-los, se hoje eles são considerados ofensivos. Se Dawn é ofensivo, parem de publicá-los. Por outro lado, você tem os lacradores, os hipersensíveis, como a poetisa e autora indiana britânica Debajani Chatterjee. Ela discorda. Acho uma coisa muito boa e que os editores estejam revisando o seu trabalho. Pelo amor de Deus. Não é o autor da obra que está revisando. São outras pessoas, caralho. Acho que foi feito com bastante sensibilidade. É brincadeira um negócio disso. Ela deu como exemplo a mudança da palavra gordo para enorme no texto. Segundo ela, o novo tema está ainda mais divertido. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha, é surreal um negócio desse. Como que artistas, pessoas que trabalham com cultura, podem se posicionar a favor de você mudar uma obra original? Não faz sentido nenhum. Vocês já ouviram falar de textos ali onde você pode colocar, sabe, aquele asterisco e esclarecer que talvez, né, algumas palavras, cenas, elas sejam ofensivas nos dias atuais, sem você modificar a obra em si. Aqui nos quadrinhos a gente vem vendo pelo menos decisões nesse sentido, sem alterações diretas nos textos das obras em quadrinhos. Coloca-se ali um asterisco fazendo uma breve explanação sobre determinado termo, o que, aliás, não é nem de longe o caso, né, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Feio não pode mais, gordo não pode mais. Cria vergonha na cara, bando de frouxo. Eu vou deixar o link na descrição dessa matéria do UOL, que ele vai apontar as várias mudanças feitas na Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Eu já falei do gordo, já falei do feio. Você tem aqui, por exemplo, as palavras louco e desequilibrado também foram retiradas por causa da preocupação com a saúde mental. Meu cara, é sério. Uma ameaça de acabar com ela em Matilda foi trocada por dar uma dura reprimenda. Ai, meu Deus. As referências às cores também foram alteradas. O casaco no livro do BFG não é mais preto. E Mary agora permanece imóvel como uma estátua, em vez de branca como um lençol. Ai, velho. Homenagem ou mudança de espírito. Não há razão para a BFG não ter uma capa preta. Isso parece absurdo para mim. No caso de Augustus Gloop, por exemplo, o ponto principal do personagem é que ele está muito acima do peso, porque não para de comer, é um glutão. Acho que se você decidir que é assim, a única solução é tirar o livro de circulação. Não acho que você pode dizer, vamos mudar as palavras de Dawn para manter o personagem. Então vejam, galera, uma coisa é se eventualmente o próprio autor decide reescrever a sua obra. Mas não, são outras pessoas. Não interessa se eles detêm o direito da publicação ou não, vocês estão deturpando a obra, vocês estão tentando reescrevê-la e muitas vezes tirando o próprio espírito do que a obra quer passar de mensagens. Sério, é revoltante ver esse tipo de coisa. E isso, obviamente, chegou também nos quadrinhos. E aí, eu vou pegar uma matéria que foi publicada no Universo HQ no dia 15 de fevereiro pelo Marcos Ramones, tá? No dia 14 de fevereiro, o quadrinista Keno Don Rosa, o grande Don Rosa, postou em sua página oficial no Facebook a curiosa informação de que 2 HQs Disney de sua autoria estão banidas de futuras republicações. Aliás, eu prefiro que realmente você tire essas histórias de circulação do que você reescreva elas, a não ser que tenha autorização do autor. Mas enfim, já é um absurdo uma coisa ou outra, mas eu só estou falando que é menos pior. Don Rosa reproduziu o conteúdo do e-mail que recebera de uma editora, não revelada por ele, sobre essa decisão que o deixou surpreso. Como parte de seu compromisso contínuo com a diversidade e inclusão, a Walt Disney Company está em processo de revisão da sua biblioteca de histórias. Como resultado disso, algumas histórias que não se alinham aos seus valores deixarão de ser publicadas. Isso vale para 2 de suas HQs clássicas, até ela fala que é clássica. O Pato Mais Rico do Mundo e Uma Vida de Sonho. Elas não mais farão parte de nenhuma reimpressão ou novas coleções.
Aqui o texto continua, especula-se que o motivo dessa determinação seja o fato que as duas HQs resgatam o personagem Corongo, ou Zumba, um morto-vivo africano criado em 1949 por Karl Barks para uma aventura do Tio Patinhas que, já faz algum tempo, é questionada pelo seu teor supostamente racista. Supostamente racista não quer dizer que seja racista. Você pode fazer várias interpretações disso. E, obviamente, se está atingindo o Dom Rosa, vai atingir também o grande Karl Barks. E isso só falando de Disney. Vocês podem ter certeza que, como a Disney é dona da Marvel agora, nós também teremos alterações em outros quadrinhos mais para frente, se ninguém, obviamente, se opor a esse tipo de decisão. As histórias banidas fazem parte de A Saga do Tio Patinhas. Uma Vida de Sonho foi introduzido anos depois da sequência original, que narra a trajetória de vida do pato quaquilionário e alçou Dom Rosa ao panteão dos mestres Disney. Inclusive, é um dos quadrinhos Disney mais vendido de todos os tempos, tá? Essa da Saga do Tio Patinhas. Isso significa dizer que a mais aclamada série em quadrinhos da Turma de Patópolis, para a qual há poucas semanas a Panini anunciou durante uma live uma edição ônibus a ser lançada no Brasil, mas que pouco tempo depois foi retirada da pré-venda. Provavelmente jamais será republicada. Aê, parabéns, seus trouxa! Obviamente, todos os 12 capítulos da saga agora estão banidos, porque não podem ser publicados sem o capítulo final. Isso é o Dom Rosa falando. Nem vou comentar o que isso significará para o mercado de colecionadores. Se a razão do banimento for de fato a presença do personagem africano e o conceito que o envolve, é de se esperar que as HQs de Karl Barks, como já mencionei, também sejam atingidas por essa determinação. Vamos descer aqui mais para ver. Bom, basicamente esse é o resumo da ópera aí, né? Dessa babaquice que a gente vê cada vez se aproximando mais de livros famosos, como 1984, Fahrenheit 431, mas essas pessoas que defendem esse tipo de atitude, de mudança em obras, ao invés de um simples texto contextualizando as coisas, né? Essas pessoas, elas querem parecer empáticas, como elas se preocupam com os outros. São pessoas virtuosas. São as pessoas que, inclusive, estão deturpando o significado de palavras existentes dentro do nosso português e estão querendo atribuir um novo significado a palavras que nunca foram utilizadas em determinada conotação. Agora você vê que esclarecimento não pode ser usado porque é racista. Você falar claro também é racista. Como, na verdade, o claro não fosse uma oposição a escuro, que não tem nada, absolutamente nada de referência à cor de pele. É insano imaginar isso. Claro é de luz, escuro é ausência de luz. Você precisa falar o óbvio para essas pessoas. Denegrir, não pode falar denegrir, nunca foi utilizado em tom racista. Seus bando de analfabetos funcionais, nunca foi utilizado. Você já falou, um negro, você vai falar, vou ofender esse negro. Denegrir. Nunca foi utilizado dessa forma. A gente já viu as fakes que estão criando, como a tal do criado mudo, que nunca teve qualquer origem racista. Além de várias outras palavras que se mente, se inventa para controlar a língua. Isso está mais do que claro, mais do que óbvio. É uma ditadura linguística que as pessoas querem impor, não só aqui no Brasil, mas em outros locais também. A gente sabe dessa babaquice do terraplanismo linguístico, que é a tal da linguagem neutra. Nós temos que ser empáticos. Meus amigos, uma coisa é a questão trans, do tal do não binário, isso é uma coisa. Eu estou falando da linguagem. Você pega qualquer pessoa que defenda isso, ele não consegue, tecnicamente, demonstrar que a linguagem neutra é benéfica, que ela não fere a lógica e que ela segue os regramentos da língua portuguesa, que é uma ciência. O estudo das línguas, meus amigos, se você não sabe, é uma ciência. Não é uma ciência exata como a matemática, mas é uma ciência em relação a métodos científicos para você chegar a determinadas lógicas da língua, alterações que você pode fazer. Não é porque todo mundo fala nós fumo que isso vai se tornar a linguagem formal do português.
A língua, ela se altera com o tempo, de vós me ser passou para você. Mas isso, meus amigos, não feriu os métodos, os regramentos da língua portuguesa. E essa alteração ocorreu após décadas de milhares de pessoas falando de forma orgânica e não de forma impositiva. Existem diversos vídeos aí de estudiosos da língua, professores, que de forma técnica, refutam a utilização da linguagem neutra. Então, essas pessoas que defendem o pronome neutro e tal, são anti-ciência. Anti-ciência, assim como os antivacinas, assim como os terraplanistas, assim como os defensores de teorias da conspiração. Nada difere um defensor da linguagem neutra de um maluco da terra plana. São iguais. A ciência, ela não é aplicada de acordo com a conveniência. Não. Na terra plana, a ciência vale. Mas na linguagem neutra, você tem que ver que tem que ter empatia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Como se a ciência pudesse ser descartada ao bel prazer. Como se os sentimentos das pessoas prevalecessem sobre a ciência. É simplesmente irracional. Eu não consigo entender como as pessoas podem defender esse tipo de absurdo. Se alguém falar, apontar para mim, aquela pessoa seria um termo feminino. Eu vou me ofender? É estúpido. Eu repito, existem diversos textos, vídeos de professores refutando tecnicamente a aplicação da linguagem neutra dentro da língua portuguesa. Não questiona a utilização do pronome neutro em outras línguas, como inglês, espanhol ou qualquer coisa que seja. No português não funciona porque já existe, já existe pronomes neutros na nossa língua. E eu nunca vi, e por favor, se alguém discorda do que eu estou dizendo, coloca aqui nos comentários algum texto técnico que se baseie em método científico do estudo das línguas, que demonstre que a linguagem neutra pode ser aplicada. E além disso, a questão social, de que isso realmente vai ajudar, aos 40 e tantos % de analfabetos que a gente tem aqui no Brasil. Se isso vai ser inclusivo para pessoas cegas, para pessoas que têm problemas para ler. Ou isso daí é simplesmente para parecer bom moço, olha como eu sou virtuoso, olha só como eu sou inclusivo, e foda-se a ciência, e foda-se o resto das pessoas. E vocês podem ter certeza que esse mesmo tipo de pessoa é quem defende a alteração nas obras originais. São as pessoas que defendem a diversidade, que são contra a censura, mas só quando é conveniente. Quando é conveniente, sim. E se você compara com o livro 1984, não, que exagero, é por uma boa causa, ela tem uma finalidade bela, angelical. É sério isso? As pessoas não conseguem conviver com as diferenças ou até mesmo com o incômodo. Elas não conseguem viver com obstáculos, com coisas que eventualmente não serão exatamente da forma que elas querem. Como é que vocês vão procurar um emprego, cacete? Como que vocês vão se manter no emprego? Se qualquer coisa que a pessoa falar, você vai levar para o lado do preconceito, para o lado do racismo, querem inventar que palavras que nunca tiveram qualquer tipo de conotação preconceituosa, agora tem. E se você, dentro principalmente das redes sociais, não seguir esse fluxo, porque você é nazista, você é fascista, você é blá blá blá, você é bolsonarista, você é isso e aquilo. Esse povo é demente. Vocês têm problema, meus amigos. E você, que eventualmente defende esse tipo de coisa, você não se difere em nada de qualquer outro extremista de direita. Nada. Sabe aqueles ultraconservadores, aqueles religiosos dementes? Você é igual, só que é do outro lado. As suas justificativas são diferentes, mas o fim é o mesmo de ambos. E galera, não tem como não ficar revoltado, porque esses são os primeiros passos para a alteração de outras obras. Vamos pegar o Alan Moore aqui, Tem várias cenas nas suas obras de estupro.
Muita gente, inclusive, critica o Alan Moore com isso, mas é uma questão pessoal. Dentro das obras, essa questão da violência sexual, ela está contextualizada. Mas, como, obviamente, isso é uma temática polêmica, é uma temática agressiva às mulheres, mesmo que seja uma obra ficcional, as pessoas não conseguem separar a realidade de ficção, elas têm probleminha. Vocês podem agora ter algo relacionado às obras do Alan Moore em relação à censura e alterações. Agora chega pro Alan Moore, que normalmente tem um viés mais progressista, e pergunta para ele se ele gostaria que suas obras fossem alteradas por terceiros. Pergunta para ele. E aí? Isso eu estou dando um exemplo. Você pode pegar qualquer coisa em qualquer quadrinho e polemizar. E dizer que isso é ofensivo. Que você chamou de feio. Meu Deus, nossa, como que a pessoa vai conviver com isso? Chamou de gordo. Nossa. É sério que vocês são tão sensíveis assim? Que vocês não conseguem lidar com o incômodo? Tem que ser tudo perfeitinho. Vocês vivem aonde? No fantástico mundo de Bob? Isso é realidade, meus amigos. Você tem que bater de frente e enfrentar o que eventualmente te incomoda. E não virar um bunda mole. Eu fico louco com isso. Eu fico puto da vida. Mas deixa aí os seus comentários com relação aí a mais uma decisão estúpida, estapafúrdia, que fere os direitos dos autores. O que vocês acham? Vocês concordam com esse tipo de coisa? Não há uma forma de você eventualmente amenizar, né, histórias que eventualmente propagam o racista ou que supostamente trazem elementos de preconceito ou qualquer coisa, como um simples texto. Você pode fazer um texto introdutório, no final da edição, ou num rodapé. Qual a dificuldade? Tem probleminha? Não consegue entender, contextualizar as coisas? Vamos pra puta que eu pariu! Isso daí então, galera. Um abraço pra todos e fui!